Ora, vejamos então o complemento agente da passiva. Como eu vos digo aí, parece óbvio, mas na prática os alunos fazem asneiras. No quê? A frase tem que estar na passiva para ter um agente da passiva, o que é óbvio. Mas depois nós vamos ver ali exemplos e vão ver como facilmente meteis os pés pelas mãos por não reparar nesse pormenor. Porque basta ter até esta construção, o por mim ou pela, e vocês associam ao agente da passiva. Só que isso não é assim linear. Nós usamos esta preposição noutras circunstâncias. Não é só para introduzir o agente da passiva. E uma das coisas fundamentais, então, é que a frase, estando na passiva, vai ter esta construção do verbo na passiva com o verbo ser como auxiliar. Reparem, a frase na ativa, eu comi uma maçã. Reparem, eu também pus estes 3 elementos, porque como digo aqui, os elementos que realmente nos interessam numa frase para transformar da ativa para a passiva, isso é um exercício que até no inglês vos pedem para fazer. Pode ter muitas palavras, muitos constituintes. Aquilo que realmente interessa é sujeito, o verbo, que é o predicado e o complemento direto, que é para fazer aquela troca. Depois o resto pode ter lá um monte de coisas que não vai interessar. Porque reparem, eu digo, eu comi uma maçã, isto é frase ativa. Na passiva, a maçã foi comida por mim. Portanto, a maçã, que era o complemento direto, passa para sujeito. Temos que introduzir o verbo auxiliar ser, que vai ficar no mesmo tempo verbal em que estava o verbo principal. Temos o verbo principal e depois o tal complemento agente da passiva. O complemento agente da passiva mais não é do que quem faz a ação, porque nós podemos estar a trocar isto. Reparem que isto aqui é aquela cruz que funciona. Mas aqui eu comi a maçã e na passiva não é a maçã que me vai comer a mim, embora seja o sujeito. Então, não é? É a maçã foi comida por mim. Eu continuo a ser o agente desta ação, não é? É a ideia de que eu comi a maçã. Agora, a tal ideia de serem estes constituintes que importam. Reparem, eu posso pôr aqui mais coisas. Ontem eu comi rapidamente uma maçã na sala de aula, sem a professora ver. E agora eu digo, olha, passa-me essa frase para a passiva. A única coisa que vocês vão mudar é exatamente isto, porque os outros elementos ficam todos iguais. Ontem, a maçã foi comida rapidamente na sala de aula por mim, sem a professora ver. Os elementos que mudam, isto, olha, é uma lição que vos serve para o português, serve-vos para o inglês, quando vos pedirem. Os únicos elementos que interessam é isto, é o complemento direto que passa para sujeito, o sujeito que passa para complemento agente da passiva e depois fazer esta transformação, introduzir o verbo ser, que no inglês é o to be, não é? Introduzir o verbo ser, pôr-mo no mesmo tempo que o verbo principal e o verbo principal fica no particípio. Portanto, isto é que é a construção passiva. O termos essencialmente ver aqui isto, o verbo, este composto verbal com o verbo ser como auxiliar da passiva. Porquê? Eu pus aqui para testar como o encontrarem o por mim ou por algum lado, ou não, por si, não vos diz que estão numa frase passiva. Para isso, têm sempre que verificar se o verbo está na passiva. Por exemplo, o João viajou muito e foi por Espanha. Por Espanha. Isto é um agente da passiva? Não, porque vocês têm sempre que tentar. Se fosse passiva, vocês podiam passar a frase para ativa. E de repente não é a Espanha que foi por mim, não é? Nós não podemos transformar isto. Este verbo, reparem, viajou, é um verbo que está, pronto, no pretérito, não tem auxiliar. O foi é o verbo ir, não tem auxiliar, está sozinho. Pronto. Portanto, aqui este por Espanha, por exemplo, é um complemento oblíquo. Porquê? Porque o verbo ir implica algum sítio. Pronto, complemento oblíquo. É um espaço, estão a perceber? Aquela tal ideia de ser o espaço, ou ia ser modificador, ou ia ser complemento. Como o verbo ir implica a noção do espaço, então é um complemento oblíquo. Os livros foram escritos. Esta aqui é interessante.
Aqui peço-vos o que é os livros. Os livros foram escritos. Isto é um sujeito. Mas, notar, a frase está na ativa ou na passiva? Ora, pensem lá. Vocês põem aqui, não tem o agente da passiva porque foram escritos. Mas reparem, aqui pela construção do verbo, não é? Do composto verbal, isto é um verbo na passiva. E vocês podem pôr esta frase na ativa. Porque não foram os livros que escreveram. Os livros foram escritos por alguém. Nós temos aqui um complemento do agente da passiva, mas está subentendido. Mas nós, nas frases ativas, também temos, já vimos nos sujeitos, sujeitos subentendidos. Ou sujeitos indeterminados, que não vão aparecer lá. Não vão aparecer lá, mas ou estão subentendidos, ou então não se determina, mas está aqui a ideia. Por exemplo, aqui escreveram-se livros, ou os autores escreveram livros, eles escreveram livros. Os livros foram escritos por alguém, certamente. E estão a ver, esse por alguém existe. Nós podemos pensar, não está aqui explícito, mas nós podemos deduzir, não é? Pensar e completar esta frase que está na passiva. Isto é uma frase passiva. Aqui não tem o complemento agente da passiva porque está subentendido. É alguém que escreveu os livros. Os livros foram escritos. Isto é só para vos mostrar que o complemento agente da passiva pode estar subentendido. Ninguém vos vai pedir, se estiver subentendido, é só para perceberem esta dinâmica de frases ativas e frases passivas. Por exemplo, aqui os testes foram entregues pela professora. Prontos, aqui claramente nós temos um complemento agente da passiva. Mas testem sempre complemento agente passiva. Isto pode ser escrito assim. Os testes foram entregues pela professora. Esta frase dá para pôr na ativa? A professora entregou os testes, tá? Ou seja, sim, façam uma frase passiva e aqui pela professora é o agente da passiva. Por exemplo, eu pus aqui outro pela. A Joana foi castigada pela falta de assiduidade. Este pela falta de assiduidade é agente da passiva? Primeiro, a frase, esta aqui é engraçada para vocês verem. Primeiro, a frase está na ativa ou na passiva? Ora, pensem lá. Vão ver aqui a forma verbal. Foi castigada. Sim, isto é uma forma verbal na passiva. Ela foi castigada. Temos aqui o verbo ser, aqui é como foram escritos, foi castigada. Agora, a Joana foi castigada, então alguém castigou a Joana. Isso na frase ativa. Alguém castigou a Joana pela falta de assiduidade. Isto é um motivo. Por acaso tenho pela, eu até, por exemplo, a Joana foi castigada pela falta de assiduidade pela professora. É muito pela, mas reparem, pela professora é o agente da passiva, porque foi a professora que castigou a Joana. Estão a ver o passar, o inverter a frase e ficar a frase na ativa. Portanto, esta frase é de facto passiva, mas este pela falta de assiduidade não é um agente da passiva, porque aqui alguém também castigou a Joana e isto vai ser o motivo. Isto até seria um complemento do adjetivo, mas isso vou falar até a seguir, nesta ordem. Mas, só para verem, a frase está na passiva, certo? Aqui não é, e é o tal ginástica mental que tem que fazer, apesar de ter o pela, não foi a assiduidade que castigou a Joana, não é? Quem é a assiduidade? Isto é o motivo. Estão a perceber? Portanto, vocês têm sempre que ter presente, fundamentalmente, se a frase está na passiva e depois, se a frase está na passiva, o agente da passiva é aquele que faz a ação, não é? Aqui foi eu comi a maçã, invertendo, certo?